Olá, bora fazer uma viagem fascinante pela nossa mente? A gente vai seguir o caminho completo de um estímulo, sabe? Desde a primeira sensação até a ação final. Como é que o que a gente vê, ouve e sente vira a nossa realidade? É isso que vamos descobrir juntos. Sabe aquela sensação quando um cheiro do nada te joga lá para a infância? Pois é, isso não é mágica não. Na verdade, é uma cadeia incrível de processos psicológicos. E a gente vai desvendar esse caminho passo a passo. Então, nossa primeira parada: sentir o mundo. Como é que as informações que estão aqui fora, no ambiente, se tornam a porta de entrada para a nossa mente? Para começar, a gente precisa separar duas ideias que parecem iguais, mas não são: sensação e percepção. Pense assim, a sensação é o processo que vem de baixo para cima. Nossos sentidos captam os dados brutos, como luz e som. Já a percepção é o contrário, é de cima para baixo. É quando o nosso cérebro pega esses dados e interpreta, dá um significado para eles, com base no que a gente já viveu, no que a gente espera que aconteça. E isso leva a gente para outra questão: os limites da nossa detecção. Existe uma coisa chamada limiar absoluto. Basicamente, é a intensidade mínima que um estímulo precisa ter para a gente conseguir perceber. Nossos sentidos são super potentes, mas, claro, eles têm um limite. Mas o quão potentes eles são de verdade? Olha só que exemplo impressionante para a gente ter uma ideia. Em condições ideais, perfeitas mesmo, a nossa visão consegue detectar a chama de uma única vela a 50 km de distância. 50 km! Isso mostra a sensibilidade absurda do nosso sistema sensorial, né? Bom, a todo momento a gente é bombardeado por todo tipo de estímulo. Então, como é que a mente decide no que focar? É aqui que entra a atenção. Tem um exemplo perfeito disso que todo mundo já viveu, o tal do efeito coquetel. Imagina a cena. A gente está numa festa, maior barulheira, um monte de gente falando, mas, mesmo assim, a gente consegue focar na conversa com uma pessoa e simplesmente ignorar todo o resto. Isso é atenção seletiva em ação, um mecanismo incrível que nos permite focar em um estímulo e filtrar os outros. E atenção, não é tudo a mesma coisa não. A gente gerencia ela de jeitos diferentes. A atenção seletiva nos ajuda a focar, enquanto a sustentada nos ajuda a manter esse foco por mais tempo. Agora, quando a gente tenta ser multitarefa, aí entra a atenção dividida ou a alternada, que é quando a gente fica pulando de uma tarefa para outra. Ok, então a gente sentiu e focou. E agora, como é que guardamos essas informações? Bem-vindos ao mundo da memória. O modelo mais clássico divide a memória em 3 etapas bem simples. Primeiro, a codificação, que é como dar um nome, um sentido para a informação. Depois, o armazenamento, que é o ato de guardar mesmo. E por fim, a recuperação, que é quando a gente vai lá buscar essa informação de volta. É como digitar, salvar e abrir um arquivo no computador. Só que essa ideia de memória de curto prazo já evoluiu um pouco. Hoje o pessoal fala mais em memória de trabalho. E a diferença é chave. Não é só um depósito temporário, é uma área de trabalho ativa. É ali que a gente manipula as informações, mistura o que é novo com o que a gente já sabe e resolve os problemas, tudo em tempo real. E quando a informação vai para o armazenamento de longo prazo, ela não vai para um lugar só, não. A gente tem basicamente 2 sistemas principais. A memória explícita é para fatos e eventos que a gente consegue recordar conscientemente, tipo, Paris é a capital da França. Já a memória implícita é sobre habilidades que a gente faz sem pensar, tipo andar de bicicleta, é o saber como. Mas só ter as memórias guardadas não é suficiente, né? O que nos impulsiona a agir? Vamos conhecer agora os motores do nosso comportamento. Então a pergunta de $1 milhão é: o que nos faz sair da inércia? A resposta está em 2 conceitos poderosíssimos que trabalham juntos: motivação e emoção. São eles os verdadeiros motores das nossas ações. A motivação pode vir de dentro ou de fora. A motivação intrínseca é aquela que nasce da curiosidade, do prazer de fazer algo por fazer. Já a extrínseca é movida por fatores externos, como ganhar dinheiro, tirar uma nota boa ou receber um elogio. Os 2 tipos são super importantes para nos colocar em movimento. E ali, coladinha com a motivação, está a emoção. É fundamental entender que a emoção é uma resposta intensa e breve que nos prepara para a ação. Ela combina uma experiência interna, o que a gente sente, uma reação do nosso corpo, tipo o coração acelerado, e uma expressão externa, como um sorriso ou uma cara de espanto. Então até aqui a gente sentiu, focou, memorizou. Mas o que fazemos com tudo isso? Agora é hora de falar sobre pensamento e resolução de problemas. Para resolver problemas, nossa mente tem uma caixinha de ferramentas. A gente pode usar a tentativa e erro, que é como ir chutando até acertar,
Podemos seguir algoritmos, que são tipo uma receita de bolo que sempre garante o resultado. Usamos heurísticas, que são atalhos mentais mais rápidos, mas que às vezes podem nos enganar. E, claro, às vezes vem aquele estalo, o famoso insight, o momento eureka. Mas o nosso pensamento não é perfeito. A gente precisa ficar de olho em algumas armadilhas. Por exemplo, o viés de confirmação, que é aquela mania de só procurar evidências que confirmam que a gente já acredita. E também a fixação, que é ficar preso a uma única forma de ver um problema sem conseguir pensar fora da caixa. Beleza. Agora, vamos dar um passo para trás, dar um zoom out para ver como todos esses processos se unem e criam a nossa experiência unificada do mundo. E o resultado final dessa orquestra mental toda é a consciência. É a nossa percepção subjetiva de tudo, de nós mesmos, do mundo ao redor, dos nossos pensamentos. É a consciência que junta todas essas peças soltas e cria um fluxo contínuo de experiência que faz sentido. E uma das coisas mais incríveis é que grande parte desse trabalho acontece sem que a gente nem perceba. O conceito de processamento dual diz que a nossa mente opera em duas vias ao mesmo tempo. Uma consciente, que a gente controla, e outra inconsciente, que é automática. Mas muita coisa da nossa vida mental acontece nos bastidores. E assim a gente termina nosso tour. Vimos que sentir não é só registrar, perceber é interpretar, e lembrar é, na verdade, reconstruir. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a nossa mente não é uma câmera passiva, mas sim uma construtora ativa da nossa realidade, até que ponto podemos dizer que a nossa percepção do mundo é realmente objetiva?